Vamos dar início à nossa reunião. Hoje temos o prazer de receber aqui o professor Luciano Schala. Professor Luciano Schala é ex-aluno aqui da Faculdade de Medicina, foi assistente do Instituto de Radiologia, foi responsável pela radiologia mamária no ICESP e hoje ele é coordenador da imagem mamária do Laboratório Fleury e também é membro da Comissão Nacional de Mamografia do Colégio Brasileiro de Radiologia. E o Luciano é uma grande autoridade em imagem mamária. E sempre tem participado conosco aqui. E hoje, Outubro Rosa. Ontem teve a abertura do Outubro Rosa no estado de São Paulo. E no dia 1º, né, nós tivemos a abertura do Outubro Rosa pela Sociedade Brasileira de Mastologia e foi aqui em São Paulo, promovido pela Regional de São Paulo da Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, é um mês importante, mas eu acho que o cuidado, a detecção precoce do câncer de mama, ela tem que ser feita todos os dias, todos os meses do ano. Mas o Outubro Rosa é um marco consagrado. Nós vamos ter segunda-feira no ICESP, promovido pela Secretaria de Estado da Saúde e o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, do Hospital das Clínicas, da FMUSP, um evento também com participação da Marisa. Marisa vai lançar, as lojas Marisa vai lançar na segunda-feira um lenço que vai ser comercializado e todo o recurso proveniente desse lenço, da venda desse lenço, vai reverter para a comissão para pesquisa e ensino dentro do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Então, isso vai ser lançado na segunda-feira, dia 13, o evento que nós estamos realizando em conjunto. Então, hoje, o professor Luciano Schala vai nos falar sobre rastreamento do câncer de mama baseado no risco, baseado em casos clínicos. Luciano, é um prazer, viu? Primeiro, eu queria agradecer o convite ao professor Baracá, ao Nilson. Não? Tá? Tá. Alô? Estão ouvindo? Então, bom, primeiro eu queria agradecer o convite ao professor Baracá, ao Nilson, a todo o departamento de ginecologia. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre que eu venho no HC me dá saudade, né? São alguns anos que eu saio, mas minha formação foi toda aqui. E o departamento de ginecologia, a turma de mastologia, teve uma trajetória muito importante na minha formação profissional e agora na minha trajetória. Quando eu venho aqui, eu me sinto em casa, né? Então, minha formação profissional, minha trajetória está vinculada à radiologia, mas muito ao departamento de ginecologia, pela proximidade e abertura que me deram. Então, meu aprendizado, ao longo do tempo, tem essa interação, foi muito importante. Continua até hoje. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Outubro Rosa, conquistas no rastreamento, né? O Ministério da Saúde muda a diretriz para iniciar os 40 anos, é uma coisa demorou muito para acontecer, é fruto da junção da academia com a ação de sociedades médicas, ação da sociedade civil, enfim, foi uma coisa muito coletiva. E hoje nós vamos falar de uma coisa técnica, que é o rastreamento baseado no risco. Eu vou fundamentar a aula em casos, tá? É claro que aqui estaria um framework ideal, só que na vida real é um pouco diferente. Então, somente o Sistema Único de Saúde. O que eu vou mostrar aqui é o que a gente consideraria ideal e por quê, tá? Então, a primeira coisa, não sei se está... Eu apertei. Você sabe que eu acho que está... Eu acho que é isso aqui, ó. Agora vai. Bom, a primeira coisa é que, se a gente sair do princípio, o rastreamento populacional de todas as mulheres, a base é a mamografia, o critério de eleição é a idade, e ele pode ser organizado de maneira organizada ou oportunística.
né? São as duas estruturações que tem. No Brasil, ele é fundamentalmente oportunístico, ou seja, o paciente vai no médico, o médico faz o pedido, seguindo uma diretriz, aí ela vai buscar o exame onde ela tem acesso. No sistema organizado, a paciente vai direto ao local, faz seus exames, e esse local dirige ela de volta para o sistema de atendimento clínico cirúrgico. E a mamografia, a gente já tem os dados que estão nesse quadradinho, ela é capaz de detectar o tumor precocemente, antes que ele tenha, ou seja, tem o menor risco de ter tido uma disseminação regional e, sobretudo, sistêmica. Com isso, se você tiver acesso ao tratamento adequado, você pode duas coisas, desde retardar a progressão da doença e ganhar tempo, mas, sobretudo, impedir a progressão da doença e reduzir a mortalidade. E aí, os estudos mostram redução, as meta-análises dos estudos randomizados de 20%, estudos observacionais até 48%. Mas também tem outra coisa muito importante, outro desfecho centrado na paciente, que ela reduz tem menor chance dos tratamentos serem extensos. Então, isso tem como resultado uma menor morbidade e mais um desfecho centrado na paciente, que é a melhor qualidade de vida. Tem muito poucos estudos de qualidade de vida pós-tratamentos oncológicos em mama. Mas esse é um desfecho tão importante quanto a redução da mortalidade, segundo hoje o entendimento. E, obviamente, menor custo. Então, a mamografia é capaz de fazer o que eu vou mostrar para vocês aqui. São pacientes de 69 anos, assintomáticos, sem nenhum fator de risco. Ela vai lá, faz sua mamografia e detecta um tumor na mama. Eu vou passar aqui rápido, que é o objetivo, você vê se detecta um tumor como esse, faz a ultrassonografia, orienta a biópsia percutânea, tem o diagnóstico, né? E aí a paciente vai para o tratamento. Então, se você tiver só a mamografia, mas não tiver acesso ao diagnóstico, não tiver acesso ao tratamento, toda a corrente ela se perde nesse processo. Então, não a mamografia talvez seja um símbolo, né? Fazer rastreamento mamográfico, mas na verdade ela é um elemento de toda essa cadeia de redução da mortalidade. Ou casos como esses, 48 anos, também sem fatores de risco. Eu aqui vou mostrar, você vê uma mamografia, a gente não examina desse jeito, a gente examina numa workstation especial, né? Então eu ia perguntar ao Filácio onde está a lesão, mas eu resolvi não submetê-lo a essa pergunta. Está ali. Porque realmente a lesão é pequena. Eu até coloquei o círculo para eu também achar durante a aula. Então você vê um grupamento de calcificações amorfas bem pequeno, né, que você detecta com exames, para detectar isso daí, já precisa ter exames de alta qualidade, preferencialmente tendo acesso a comparações, e assim, o expertise vem junto, mas não adianta nada se não tiver um bom exame, bastou respirar, tremer, você perde essa lesão, né? E a gente esperaria que esse exame, essa lesão foi vista nessa mamografia. Aqui não dá para ver. Precisa ampliar, né? Por isso que eu já fui direto, que isso aqui não é um caso para dar em aula, tipo, ache a lesão que não dá para achar aqui. Você vê na workstation. Aí amplia, aí você acha no local, aí você completa a avaliação, né? E aí faz o diagnóstico, aqui requer a biópsia por estereotaxia, e você tem um carcinoma ductal in situ, grau intermediário, pequeno, e assim por diante. Só que a mamografia, ela tem uma série de problemas. Por isso se caminha porque é uma espécie de personalização do rastreamento, que nada mais é que uma adequação do rastreamento de acordo com o risco de desenvolver câncer de mama e também de perder câncer de mama importante, né, que é o underdiagnosis. O rastreamento personalizado, ele envolve a intensificação, que é o que a gente faz hoje, mas envolve tentativas de redução do rastreamento, que é o que não se tem segurança para fazer hoje. E tem estudos em andamento. O meu foco hoje é na intensificação por causa do risco, tá bom? Então, quais são os problemas da mamografia? Primeiro, ele não é perfeito, ele tem seus problemas, né? Eu só esqueci, a gente coloca falso positivo, overdiagnose, radiação, que é um efeito superestimado, mas toda técnica que tem radiação a gente tem que usar com parcimônia, independente se for muito ou pouco. Tá? Só para vocês terem uma ideia, uma tomografia com dose antiga, de tórax, equivale a 20 mamografias.
antiga. Então, a tomografia reduziu a dose, buscaram isso, porque as doses têm que ser mantidas baixas. E aqui a gente pode colocar o falso negativo, que eu vou falar um pouco mais à frente. A segunda razão, por que a gente tem que buscar, é que o risco de desenvolver câncer de mama não é uniforme entre as mulheres, né? A maioria não tem câncer de mama, faz exames todo ano, pode sofrer os efeitos do rastreamento, como os falsos positivos, e nunca vai ter câncer de mama. Se você pegar o risco Lifetime Risk na União Europeia, que aqui ficou pequeno, na Bulgária é 8,1%. Você pegar ali no cantinho, acho que é Luxemburgo, aqueles países ali, é quase 19%. Só você vê o risco populacional varia entre os países, por razões que não é minha área, mas são razões de riscos populacionais, né? Mas, por outro lado, que é o nosso foco de hoje, algumas mulheres apresentam um aumento relevante, individual, de desenvolver câncer de mama. Alguns grupos estão bem conhecidos hoje, como, por exemplo, os pacientes que têm mutação genética ou patogênica ou provavelmente patogênica em genes de susceptibilidade para câncer de mama. Mas também grupos que são muitas vezes esquecidos, como pacientes que fazem radioterapia em idade jovem. Esse grupo é um grupo que tem um risco tão grande quanto os que têm mutação no BRCA1. E eles são frequentemente esquecidos, né? Até de se perguntar. Você comemora que ela sobreviveu ao linfoma e esquece da mama, né? Então é uma coisa importante. E por três, a eficácia da mamografia não é uniforme. Então, uma mulher ela é melhor e na outra nem tanto. E, portanto, ela não é capaz de detectar todos os tumores. Ela tem falsos negativos, inclusive para tumores biologicamente importantes, né? O principal preditor da eficácia mamográfica é a densidade mamária, né? Quanto maior a densidade, menor a sensibilidade, menor a especificidade, maior o risco dela ter câncer de intervalo localmente avançado. E, além disso, a densidade é um fator de risco independente de câncer de mama, e não é um fator de alto risco, mas ela é um fator de risco. Mas o principal motivo de a gente se preocupar com a densidade é a redução de sensibilidade. Esse é um caso, esse é caso que passa na rotina, tá? Na seta você vê um nódulo na borda entre a parte adiposa e o tecido, está na seta, né? Eu deixei a seta porque eu vi que a aula era online, só para deixar já sinalizado. Quando você faz aqui, você vê melhor. Quando você faz a ultrassonografia, você vê o tumor parcialmente visualizado na mamografia, que é esse aqui, que está aqui, mas tem um segundo nódulo que nem dava para ver na mamografia. Só um exemplo de que um foi escondido totalmente e um parcialmente. Esses são casos que a gente chama de cânceres que podem ser perdidos no rastreamento. A outra limitação da mamografia está relacionada a fator de risco. Então, o paciente de alto risco tem limitações diretamente relacionadas ao risco. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, pacientes com mutação no BRCA1, o tumor na mamografia ele tem um fenótipo que lembra lesão benigna, embora na ressonância e no ultrassom não. Você vê melhor a margem. Mas na mamografia, sim. Isso acontece por razões relacionadas ao tipo de tumor que essas mulheres têm. Então, se pega um caso como esse caso já o tumor já tinha crescido, ele é redondo, você tem que desconfiar, mas isso aqui muitas vezes passa, sobretudo quando menor. Quando você olha na ultrassonografia, a margem é microlobulada, na ressonância você tem outros critérios, mas na mamografia ele é um problema, né? Então, há um retardo muitas vezes aqui. A tomossíntese melhorou, a métrica melhorou, você pega as métricas de rastreamento, ela melhora, mas ela não resolve o problema total da mamografia. Então, ela avança um pouco, mas ela não consegue compensar todas as deficiências. Por isso a gente chama a tomossíntese de uma mamografia melhor, mas não uma nova técnica de imagem, né? Então, se você pegar o rastreamento baseado na mamografia na faixa etária, não tem os mesmos benefícios para todas as mulheres. Eu acho que essa é a mensagem. Então, o que se tenta fazer? Melhorar esse equilíbrio, né? E a primeira questão foi a intensificação, que é mais fácil você fazer mais do que tirar. E você tem que fazer estudos grandes para tirar a mulher do rastreamento, né? Então, vamos pegar, esse aqui é o que eu estou comentando com vocês. Então, como tem sido feita essa intensificação? Se você pegar os grupos de maior risco, a personalização ou a intensificação tem sido baseada no uso de métodos suplementares
tem sido baseado no início mais cedo e numa periodicidade obrigatoriamente anual, tá? Embora alguns intercalem o exame, né? Faz o exame, a paciente tem câncer, faz em dezembro um, depois intercala com outro, isso não está errado, tá? Não tem nada que diz que isso é melhor que anual e vice-versa. Então é uma opção legítima de quem faz esse intercalar. Quando a mama é densa, o que se modifica é o uso de métodos suplementares, mas você não muda o início do rastreamento e também a periodicidade proposta, tá? Então vou mostrar alguns casos. Vamos começar com esse caso. Esse caso é um caso antigo. Essa paciente em 2018, ela tinha 31 anos. Ela tinha como antecedente de câncer de mama a mãe e a irmã. Quando a irmã teve, é paciente do SUS, tá? Quando a mãe teve, a irmã teve, tinha tido diagnóstico, ela foi numa consulta médica no UBS, na UBS. Nessa consulta, ela já fazia consultas esporádicas, foi feito o exame físico, normal, não foi feita a avaliação de risco e não foi indicado nenhum método de imagem. Afinal de contas, era uma mulher jovem na rede pública, né? Então foi isso que foi feito. 3 anos depois, ela aparece com um nódulo palpável de crescimento rápido na mama, tá? E quando ela faz o diagnóstico, a gente tem esse cenário, né? Um tumor, esse é o tumor. Mamografia, aí já, como diz, né? Enquanto você está para morrer, a ambulância é simples. Quando é para transplantar um órgão, aparece uma ambulância bonitona, né? Para te pegar, né? Então aqui você vê um tumor que ela teve. O que foi feito? Biópsia, né? Carcinoma ductal invasivo, 6,5, triplo negativo, invasão cutânea, linfonodos positivos, estadio 3-4C, ou seja, um tumor localmente avançado, né? Desculpa, estadio 3C, o T4C, o T, e foi feito os testes, já tinha uma variante patogênica no BRCA1, tá? O triplo negativo, eu peguei dados do CIR, só como parâmetro. O triplo negativo é um tumor de sobrevida talvez o mais agressivo na mama, né, quando você pega os carcinomas, e ele depende muito do estadio que você localiza. Se você trouxer o estadio para doença mais precoce, muda a sobrevida em 5 anos, segundo dados do CIR. E essa paciente já cairia ali pelo menos no regional, né? Ou seja, já... O que hoje se recomenda que se faça? Aqui que eu acho que é o ponto. Se recomenda que a partir dos 25, 30 anos, a paciente faça uma avaliação periódica de risco nas consultas. Essa avaliação, via de regra, é na anamnese e pode evoluir com aconselhamento e teste genético. Mas é a grande oportunidade que você tem de identificar as mulheres de alto risco na população. Aí, se a mulher for portadora de uma mutação, você chega no ponto que ela é portadora de mutação, você vai para um rastreamento baseado na ressonância e na mamografia, com algumas variações dependendo da diretriz e dependendo do tipo de gene mutado, sendo mais intenso para mutações no TP53, onde você começa muito jovem o rastreamento do câncer de mama com ressonância magnética, inclusive na Inglaterra, que é um país tradicionalmente complicado de impor políticas de rastreamento, é assim lá, tá? E o mesmo vale para as mulheres não testadas, mas com familiar portadora de mutação. Aqui você vê as diretrizes do American College of Radiology, e agora vai ter uma diretriz conjunta, eu acho que de sociedades, isso é muito interessante, né? Aqui no Brasil, nós somos a única diretriz no mundo, que são as 3 sociedades médicas. A única, não tem nenhuma que tem mastologia, cirurgia, gineco e radiologia juntos fazendo uma diretriz. Isso é muito interessante. Agora, se em 2018 fizesse eu construí isso aqui, peguei com os dados que eu tinha. Se ela fizesse um Tyrer-Cuzick, o IBS ou um Kenrix, são modelos gratuitos, né? Você pega, não precisa nem pagar, ela já seria qualificada de alto risco na época, com os antecedentes familiares. Então, se tivesse feito a maneira que hoje é recomendada, a avaliação de risco precoce nessas mulheres, isso aí é o gineco que vai fazer, na verdade. Ou ele vai encaminhar, mas ele é o gatekeeper da história, né? Ele que tem a oportunidade. Então era isso, ela teve a oportunidade. E hoje tem estudos mostrando, em BRCA1, BRCA2 não teve número de casos, que esse estudo publicado em 2024 é o único que tem, com acompanhamento, 80% de redução na mortalidade nas pacientes com BRCA1 mutado que fazem o rastreamento com ressonância. Que é essa questão. Vamos pegar esse outro caso.
28 anos, assintomática, já sabia que era um portador de variante patogênica no TP53, ou seja, uma síndrome de Li-Fraumeni. Ela já tinha tido uma história de liposarcoma na coxa e ela vinha fazendo um rastreamento apropriado, ou seja, aquele rastreamento intenso ela vinha fazendo. Essa mulher, ela fazia mamografia, né? E aí pegou o tumor. Pegou jovem. Tá? Ali eu coloquei as outras imagens, mas o tumor foi detectado na mamografia. E aqui você vê uma coisa interessante, que a mama em jovem não necessariamente é densa. Você não pode, a maior prevalência de mama densa, mas ela não é sempre densa. Por isso a mamografia entra nessa jogada, né? Ela não sai. Ela sai, a gente recomenda em alguns casos não fazer, só ressonância, mas a mamografia não deixa de ter sua eficácia. A gente tem que ter um padrão. Como que eu vou saber se a mama é densa antes de fazer um exame, pelo menos, né? Pois bem, essa paciente tinha um carcinoma ductal invasivo, 1.8, triplo negativo, que não, então estádio T1C, estádio 1B, né? E aqui ela cai nessa situação, um tumor localizado. Ou seja, essa talvez é a mudança que você tem de estadio. São dois exemplos distintos, uma mulher que não teve oportunidade e uma que teve oportunidade de fazer o rastreamento. Quando a mulher, você faz a avaliação lá dos seus 25, 30 anos, e ela não tem sinais de ter uma síndrome hereditária ou possibilidade de ter, você vai ver outros fatores de risco, que entram o risco vitalício, né, baseado nas calculadoras apenas, se já fez radioterapia torácica antes dos 30 anos, se ela já teve câncer de mama e se ela teve antecedentes de atipias, né, E aí, se ela tem um desses fatores, ela vai para um rastreamento personalizado pelo risco, que varia um pouco, mas que eu vou falar um pouco agora à frente, mas que basicamente é a incorporação da ressonância, e quando ela não é acessível ou disponível, você usa o ultrassom, que é um método menos eficaz. O que não pode fazer é substituir a mamografia pela ressonância. A mamografia está aqui, ressonância aqui, ultrassom aqui. Quem corre na mesma raia é ultrassom e ressonância. A mamografia está isolada, ela não é substituível. Então, se você faz a ressonância para rastreamento, não precisa fazer a ultrassonografia. Você vai restringir ela para solução diagnóstica, não para rastreamento. O que a gente tem visto muito hoje na prática clínica? A substituição da mamografia pela ressonância. Então, a paciente vem fazer ressonância e ultrassonografia. Ela deveria fazer mamografia e ressonância. Uma paciente resiste à mamografia, a ressonância é entendida como uma técnica moderna, ela substitui a mamografia por ela e parece que está tudo bem, mas não é essa a recomendação. Vamos pegar esse caso, 30 anos, paciente da rede privada, tá? A maioria agora é radioterapia torácica aos 21 anos, por linfoma de Hodgkin, e colocou um implante A4. O que se recomenda nessas mulheres? Aqui eu peguei a recomendação do Colégio Americano, que é igual. Que você faça a mamografia anual, a ressonância anual, e quando você começa a ressonância, ou aos 25 anos, ou 8 anos após a irradiação, que for mais tarde, tá? Então, mas os 25 anos é a trava, antes disso não. Então essa paciente vinha fazendo tudo bonitinho. E aí a gente detectou esse realce não nodular, linear, ramificado, homogêneo na mama dela, tá? Isso é um realce suspeito na ressonância. Na mamografia, não é uma mama adiposa, não tinha nada. E na ultrassonografia second-look é muito difícil ver isso e ver com convicção. Também não tinha nada. Essa paciente foi para biópsia por ressonância magnética. Ou seja, agora você começa a ver como não é fácil, né, fazer isso. Tem que ter ressonância, biópsia por ressonância. Quem faça a biópsia por... Então, é um Deus nos acuda, né, para ter acesso. Mas isso seria o ideal. E aí o diagnóstico é um CDIS de alto grau, 1.7, com essas características imunistoquímicas, embora não se aplique, enfim. Então, essa paciente fez um diagnóstico precoce, porque ela vinha fazendo um rastreamento conforme proposto. Aqui uma pergunta que eu vou, o Filácio e Ruiz, alguns médicos
colegas deixam de recomendar a mamografia por medo de radiação nessas pacientes e em algumas mutações, especialmente o TP53 e o ATM. Vocês acham correto isso? Quer dizer, não deve se deixar de fazer mamografia porque a mulher tem uma mutação ou porque ela tem um risco por causa da irradiação. Tá? A radiação mamográfica é muito pequena, ela não, mesmo usando repetidas vezes, ela não incrementa esse risco. Tá? Então vamos pegar agora esse outro caso, de 48 anos, assintomática, câncer na mama direita com 44 anos e um tratamento conservador há 4 anos. Essa paciente, esse é o grupo mais heterogêneo que tem, porque paciente com câncer de mama depende do tipo de câncer, do tamanho do câncer, outros fatores de risco, tipo de cirurgia, se irradiou ou não irradiou, se tomou remédio ou não tomou, enfim, é muito fator que se entrelaça. Então, o que hoje se sabe é que mulheres que tiveram câncer de mama antes dos 50 anos ou com mamas densas merecem o rastreamento suplementar com ressonância magnética. Os outros grupos é individualizado. Então, o que a gente vê muito frequente é usar a ressonância para mastectomia. Mastectomia não está indicado o rastreamento suplementar com ressonância, mas para cirurgia conservadora, sim, nessas situações. Então, não é toda hora. Então, a gente vê no dia a dia superindicações por um lado e subindicações por outro lado. Talvez se a gente colocasse na balança, daria até menos exame, porque, por exemplo, paciente com câncer de mama é muito prevalente, né? Mas veja só, esse tipo de caso incentiva a fazer a ressonância. Essa mulher não tinha mama nem muito densa. A gente classificaria como heterogeneamente densa. Não se via nada, olha na ressonância magnética o nódulo que me aparece, perto do leito. Na mesma mão, surpreende, porque são só 4 anos. E no ultrassom que fui eu que fiz, foi muito difícil achar esse realce tão fácil de ver na ressonância magnética, né? Aí foi feito a biópsia, eu acho que já está aqui a biópsia, e era uma recidiva, um carcinoma invasivo. O que acontece nas pacientes que fizeram tratamento de câncer de mama conservadora é que as alterações pós-cirúrgicas elas comprometem a eficácia da mamografia, tanto gerando falsos positivos como falsos negativos. Então, quando você vê a performance do exame, ela é inferior. Então, isso é uma coisa importante. Quando você usa o ultrassom como método suplementar, que é o que mais se usa e mais sem a TEA, você de fato melhora o desempenho em relação à mamografia isolada. Mas a ultrassonografia também é afetada pelas alterações pós-cirúrgicas e talvez até mais afetada, porque aí depende do operador. Quando você olha a ressonância, que fez esse estudo que fez uma comparação com a ressonância, e tem outros, a ressonância isolada ela tem um desempenho melhor. A questão, então, que passou a ser em quem indicar, né? E a indicação foi restrita a esses 2 grupos que eu falei para vocês. Se não tiver outros fatores, quem teve mama densa ou diagnóstico antes dos 50 anos. Tá? Aí aqui o que eu já comentei, ultrassonografia é utilizada apenas quando a ressonância não está disponível, o que no nosso meio é muito comum, né? Então a gente pode dizer que essa exceção é quase a regra no nosso meio, principalmente nos locais com financiamento menor, né? Seja privado ou público. 42 anos, assintomática, sem fatores de risco para câncer de mama. Mama extremamente densa, né? Tá aí. Tá aí. Essa é fácil na mamografia, porque não dá para ver nada, né? Então rapidamente você encerra os trabalhos. Não pode pôr BIRAD 0, né? Para indicar. Com a luz apagada não melhorou a situação. A gente pode... Pelo menos você tentou, né? Aí, o que se pensa aqui? Aqui eu vou continuar meu quadradinho lá, organizando a recomendação. O que se pensa? A paciente é jovem e não tem isso. A paciente não tem outro fator de risco. Você começa o rastreamento aos 40 anos, né? Aí não tem por que começar antes. Começou aos 40 anos, se a mama for densa, você então contempla o rastreamento suplementar. Se a mama não for densa, segue a vida com a mamografia anual, né? Sem nada. E aqui tem uma outra coisa que é a nossa prática clínica. Todas as mulheres praticamente vêm com pedido, mamografia e ultrassom, independente da densidade mamária. Então isso se impôs por razões culturais e práticas na ginecologia, né? Então
É muito difícil você ter um pedido de mamografia que não tem um ultrassom junto. Então aqui não é uma crítica, é só uma constatação, mas na vida o rastreamento suplementar é feito em quase todas as mulheres no Brasil, independente da densidade, na rede privada, né, principalmente. E o que nós recomendamos nas sociedades? Que você considere a mama extremamente densa, a ressonância bienal, não todo ano, e quando ela não é feita, a ultrassonografia. Então, você intercala, na verdade, os exames. E o resto segue a mesma recomendação para as mulheres gerais. O Colégio Americano de Radiologia, ele sugere para todas as mamas. E aqui começa a surgir uma técnica, que ainda não é muito, não tem no Brasil na prática, é a mamografia contrastada. Ela começa a crescer, ela precisa de validações e uso clínico. Então, mas os resultados na academia, em ambientes de laboratório, de teste, mostram que ela é muito promissora e ela provavelmente, na mama densa, ela vai competir com a ressonância magnética. Mas tem outros fatores. A gente estava comentando outro dia, a taxa de complicações graves com mamografia contrastada é 0,1%. Então, individualmente, é muito pouco. Mas se você fizer 1 milhão de mamografias por ano, você vai começar a ter casos de reação anafilática grave, né? Então, a gente vai ter que incorporar, porque nós não estamos falando individualmente, estamos falando de coletivamente. Então, vai ser um fator que as clínicas vão ter. Tanto que muitas clínicas pararam de fazer raio-x contrastado. Você vai nos laboratórios, poucas têm tomografia. Então, isso muda toda a dinâmica de um centro diagnóstico quando você incorpora a mamografia contrastada. Mas ela vem mostrando eficácia em termos de métricas, né? Ultrassom, aqui eu coloquei uma imagem só, nada. Então, a maioria encerraria o rastreamento por aqui, tá? Essa paciente, ela tinha as condições, o médico, enfim, foi pedido a ressonância magnética. E o que você vê, eu vou mostrar para vocês, é um realce extenso, que são esses pontinhos, aqui os cortes estão, e aqui você vê o conjunto nessa reconstrução, ó. É um realce linear, com distribuição segmentar, muito extenso na mama dela, né? E aí foi feita a biópsia por ressonância, que foi caótica, porque rapidamente o parênquima captou contraste no dia. Então, você vê, na hora que eu coloquei o obturador, já não dava nem para ver a lesão original, né? Então, a biópsia de ressonância tem seus poréns, mas foi feito e o diagnóstico foi isso. Carcinoma ductal in situ de alto grau, os 7 centímetros batia na ressonância e bateu na ressecção cirúrgica. Então, era um carcinoma ductal in situ de alto grau bem extenso. Isso aqui vai evoluir, não tem como. Esse tumor vai para frente. Então, só ia pegar ele quando ele invadisse ou calcificasse um pouco mais, sabe Deus quando? Pode ser no rastreamento seguinte, ou pode demorar mais um pouco. A ultrassonografia, como complemento para mamas densas, é muito boa, tá? Não é que ela é boa, só que ela perde de longe dos métodos com contraste, mas de longe. Só para pegar aqui só um caso, ó, mesmo com a tomossíntese, a ultrassonografia ajuda, mas quando você pega a ressonância magnética, e aqui eu vou falar verbalmente também a mamografia contrastada, tem estudos mais recentes, que eu não... Recente assim, mas no que mostra dados, são revisões, tudo, que mamografia, a taxa de detecção é isso mesmo. Você pega 16 casos aqui versus 4 na ultrassonografia. Então a diferença é muito grande, né, em termos de detecção. Por isso, se passou a recomendar a ressonância na mama extremamente densa. Agora vamos a um caso aqui interessante. 74 anos, sem comorbidades, recordista de natação no clube, eu guardei isso porque eu nadava, né? Sem fator de risco. Sobe a escada mais rápido que o médico mais jovem que está tentando acompanhar. E aí ela tem essa mama. Essa mama apareceu no dia que eu estava preparando essa aula. Foi uma aula que eu preparei para um evento no começo do ano. Ela apareceu. Eu falei, mas o que faz com uma mama dessa? 74 anos. Eu faço sem nada. Pelo menos eu não... Mas assim, como tem uma mama super densa, ou poderia ser um pouco menos densa, 74 anos, o que eu faço? Rastreio, não rastreio? Faço ressonância, não faço ressonância? O que se faz com uma paciente que tem uma mama dessa? E aí eu...
Não, pode ser um pouco, mas ela não era assim. Isso eu não sabia, agora eu fiquei preocupado. Não, assim, o dado que eu tenho, não. Mas a gente pode hipotetizar se sim e se não, né? Aí eu peguei com os dados que eu tinha e coloquei nas calculadoras, não tem alto risco. Então ela seria uma mulher de 74 anos, com mama bastante densa, sem fatores de risco. Vamos supor que fizesse hormônio, a gente pode... Quando você pega... eu devo continuar o rastreamento? Segundo as nossas diretrizes, sim. A mulher está inteira, não tem por que esquecer dela, né? Mas eu devo incluir, por exemplo, a ressonância? Então, assim, aqui nasce uma questão que é interessante. Quando que eu paro o rastreamento? Quando que eu paro o rastreamento suplementar? E começam a ter dados. Se eu for aplicar para ela o que a gente tem, se você pegar o rastreamento suplementar na nossa diretriz, não está explicado quando parar, porque não tem como saber. Então, entre aspas, uma omissão, porque não tem como saber, né? Agora, se você pega aqui, ó, tem hoje você não tem dados que permitem estabelecer quando interromper o rastreamento nas mulheres com maior risco. E a gente pode colocar aqui mamas densas também. Se você pegar as nossas diretrizes, e o ACR não estabelece um limite, tá? Se for ver, enquanto tiver, tudo bem. Se você pegar o NCCN, ele fala em individualizar após os 75 anos. Então, em tese, ela deveria fazer mais uma ressonância, né, se ela nunca fez. Se a gente fosse ser... E o Ontario Breast Screening Program, que eles mediram isso daí. Eles falam para parar aos 69 anos o rastreamento suplementar de alto risco, tá? Mas aqui você não tem uma resposta para isso. Então, essa mulher é assim, você está lá laudando, é o dia a dia, o que eu faço agora? Então, é um caso que talvez mereça um screening board. A gente tem tumor board, mas a gente não tem um screening board, um high risk lesions board, porque muitas vezes tem casos na zona cinzenta que precisa de uma deliberação, uma tomada de decisão compartilhada com a paciente. Aqui acho que nós estamos indo para o último exame, um caso mais surpreendente, 46 anos, assintomática. Você fez alguma coisa? Não, rastreamento, não, parou ali. Não fez? Não, deixei para o médico. Porque, afinal de contas, nós somos fotógrafos, né? A gente só tem um papel. Nessa hora, o bullying que radiologista é fotógrafo cai igual uma luva, né? Você fica quietinho, não fala mais nada. Falou, olha, procura o médico, né? Não, o caso, ela só tinha mamografia. Nesse caso, não fez nem ultrassom. Mas, assim, a minha opinião pessoal é que, no mínimo, no ultrassom, né? Se a gente tem alguma questão de pele com a ressonância, ok, mas no mínimo ultrassom, né? Eu acho que a maioria aqui caminharia para isso, né? Assim mesmo, seria uma coisa meio intuitiva. Esse caso também é surpreendente. Essa paciente, 46 anos, assintomática, mãe com câncer de mama, irmã com câncer de mama bilateral. A irmã, quando descobriu, a mãe tinha morrido na mesma semana, foi um caso meio dramático em termos assim, momento. Essa paciente fez o painel genético negativo, a mãe não era testada, a irmã não era testada. E aí, foi solicitada uma mamografia e ultrassom. Quando você colocava no Tarcosic, no CanRisk, deu diferença. Tá? Uma daria risco moderado e a outra não daria ela com alto risco. O teste genético diminui bastante o risco quando ele é negativo, né, nessas calculadoras. Uma mama adiposa, eu coloquei uma ultrassom negativo, coloquei ali uma tomossíntese, então a mama aparentemente easy, né? Só que foi pedida a ressonância para ela. Tá? Foi pedido pela médica dela. E na ressonância ela tinha um realce subareolar, né? Agora repara que o realce, esse caso é questionável a indicação da ressonância. Questionável do ponto de vista de risco, porque não tinha uma indicação formal de indicação, e questionável também quando você olha a mama dela, você fala, o que a ressonância vai me agregar aqui? Então tinha esse realce. E repara que o realce é subareolar, ou seja, uma região muito restrita da mama, é fácil de procurar. Chama para o ultrassom second look, acha o tecido onde estava e não se vê nada. Nada é nada, nada. Não se via nada.
Fiz a biópsia por ressonância, tá? E o diagnóstico foi esse, né? O diagnóstico foi esse. Esse tipo de caso, ele pode ser usado para várias finalidades, inclusive propaganda da ressonância magnética, falar mal do ultrassom, né? Você pode usar para qualquer finalidade. Mas ele mostra um fato que esses métodos com contraste, ressonância e agora emergindo a mamografia contrastada, o poder de detecção é muito superior aos demais. E esse poder, ele vai para paciente de risco, vamos dizer assim, average. Então, se você pegar todas as mulheres e fizer ressonância, vai achar mais tumor. Não tem dúvida. A questão é se isso vale a pena, se o custo-efetividade se justifica, e são outras discussões. Mas em termos de eficácia, ela é esses métodos com contraste são muito poderosos, né? E podem ter também falsos positivos, né? Não era, Vilas. Não era. Não era. E tem, assim, e tem uns casos que a gente vê, e alguns vocês perceberam, vocês são, que não foram palpados de primeiro. Aí depois que você acha o tumor, aí vai lá, aí você palpa. Então tem exames clínicos, que por isso que não vale palpar depois que sabe onde é o tumor. Isso tem um viés, né? O que importa é como chega para você. Tinha. Esse caso, por isso que eu falei, é um caso que serve para várias finalidades, né? Pessoal, peça. Não, você tem que ter um equilíbrio, para isso que servem as diretrizes. Colocar o melhor equilíbrio possível nas indicações, né? E esse aqui, acho que é o último mesmo, 36 anos, assintomática, sem fatores de risco, iniciou o rastreamento há 1 ano, por opção da ginecologista, mamografia 2023 BIRADS 2, ela faz esse exame, quer dizer, não tinha nem faixa etária, nem por que fazer. Aí fez esse exame, eu vou agora mostrar, aí tinha esse grupamento de calcificações pequeno. Foi feito, então, o exame anterior era normal, grupamento novo, é igual biópsia. Foi feita a biópsia, guiada, aí a gente guia por tomossíntese, quando tem disponível, que é mais rápido. O diagnóstico aqui foi... Aqui é o pós-biópsia, aqui o projetor, ele denigra um pouco a imagem, mas eu conto para vocês, não tinha calcificações residuais, foco pequeno, sem calcificações residuais, diagnóstico de hiperplasia ductal atípica. Pequena, remoção completa. A decisão que cabe aqui seria a excisão cirúrgica. A excisão a vácuo já tinha sido feita, porque ela saiu inteira, ou vigilância clínico-radiológica, com ou sem os bloqueadores, etc. Foi feita a opção pela vigilância. E aqui é como rastrear essa paciente a partir de agora. Esse é um dos pontos mais... O risco dela estava aqui, né? E aqui é um ponto interessante, é um dos grupos mais complicados. O que a diretriz hoje, que foi feita no Brasil, recomenda? Se o lifetime risk for menor que 20%, como era essa paciente, você faz mamografia, incorpora ultrassom se ela for de risco moderado e não ressonância. Então, depende do risco global dela, não é só da atipia, tá? Se ela tiver um risco acima de 20%, aí você faz a ressonância, tá? Porque aí ela tem, além do risco global, ela tem ainda a atipia. Então, foi essa a recomendação. E assim vai mais ou menos os demais diretrizes, tá? E aqui, só para lembrar, primeira etapa, tentar saber precocemente se a paciente tem algum risco, primariamente mutação genética ou outros fatores de risco. Se não tiver, vai começar aos 40 anos. Aí, se tiver mama densa, você pensa no rastreamento suplementar acessível. Se não, só mamografia. E nas mulheres abaixo de 40 anos, é muito fundamental a conscientização sobre a doença e seus sinais. E aí, identificar as pacientes jovens de alto risco, porque não está recomendado o rastreamento populacional. Era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu me alonguei um pouco, eu fui um pouquinho mais devagar. Eu agradeço. Parabéns, Luciano. Excelente Obrigado. apresentação, pelas ponderações sensatas que você fez, mostrando realmente sua grande experiência. Nilo Bosini, depois o Piatto. Tá. Obrigado. Não, tudo bem. Tá bem. Bom, Ô, Nilo. parabéns pela sua exposição.
E conhecer você é um privilégio que a gente tem na vida. Aqueles que se aproximaram de você ganharam na loteria. Os dois podem ficar com inveja aí, mas você é muito melhor. Sabe que o pontapé inicial para o diagnóstico de uma o pontapé inicial que se dá para um diagnóstico de uma lesão de mama é o ginecologista. E, evidentemente, a gente tem que ter um comportamento que vá ajudar a paciente no seu acompanhamento. Então, a gente vê uma série de situações assim. Eu, como ginecologista, me coloco. As mudanças de acompanhamento, 40 anos depois, isso em meio popular é ruim, ou bom, sei lá, porque às vezes a paciente fica com a cabeça meio complicada nesse sentido e é o ginecologista que paga a conta que faz. Se o ginecologista não examina outra situação. E mais ainda, os convênios, às vezes, não mandam uma mamografia para a gente poder acompanhar, mandam no ultrassom. E, às vezes, meu ultrassom é uma porcaria, o que possa ser, não acompanha devidamente aquilo que deveria acompanhar. Então, eu acho que existe alguns percalços no meio da história de tudo isso que você falou. Viu que, entre vocês, dúvidas, mas você não fez isso, podia fazer aquilo. A mama é muito aberta a essa circunstância. Mas eu sou seu eterno fã. Obrigado. Muito bom. Não, assim, eu acho que acho que a grande questão aqui, talvez, que me ficou na minha memória de toda essa discussão de rastreamento, são duas coisas. A primeira é tentar identificar precocemente quem é de alto risco, né? Aí o papel dos médicos que são o que atende a mulher inicialmente é muito importante. E no Brasil o ginecologista... É o ginecologista, né? E o ginecologista, a consulta tem que durar umas 2 horas, né, no mínimo, né? Porque o segundo câncer mais comum em mulher é cólon. Então, qual que é a chance de uma mulher fazer uma colonoscopia na hora certa se não for o ginecologista que dá esse caminho, seja referência? Então, assim, acho que essa é uma coisa que ficou na minha cabeça. Agora, se é possível, em larga escala, fazer esses cálculos de risco, isso é uma coisa que precisa ser feita. A segunda coisa que ficou na minha cabeça é o papel de promover, mesmo quando você você referencia a paciente para algum especialista para certa finalidade, é a promoção do rastreamento. O rastreamento do câncer de mama, a adesão no Brasil hoje é 30 e poucos %, entre 50 e 69 anos. Então, falar para fazer a partir dos 40, se a adesão não subir, não adianta nada. Isso. Então, acho que a gente precisa, talvez, começar a saber o que são a linguagem que o médico está atendendo, qual que é as sociedades de especialistas, todo mundo. É igual quando foi na pandemia, de repente os médicos não sabiam o que fazer, precisou ter um guidance para todo mundo. Então, talvez um guidance, falar, olha, esses são pontos importantes para abordar com a sua paciente durante a consulta, né? Talvez coisas desse tipo. Mas é complexo. Não é mais tão simples. A porta é o ginecologista, né? Não tem nem dúvida. Essa é a sensação que a gente tem. E você vê aqui, talvez o Luiz possa comentar depois, aqui em São Paulo nós estamos com uma razão no SUS. E 60% da população feminina é SUS dependente no estado de São Paulo. 60%, 59%, está nessa faixa. Então, e hoje a gente sabe que a rotatividade na atenção básica é muito grande, por causa das organizações sociais. E a razão de mamografia no estado, Luciano, está entre 40% e 50%. Ou a da adesão, né? Isso. A razão, o que é feito nos diferentes municípios. Então é baixo, tem que ser acima de 70%. Eu acho que tinha que ser acima de 90%, mas não é. E a gente não sabe a periodicidade. Colo já está acima de 70%, colo do útero. Mas a gente não sabe se quem faz são sempre as mesmas. Esse é o problema. Esse é o problema. O problema grande é esse. A gente não tem a medida. José Roberto Opiato. Não Ofilácio, Opiato. Parabéns, Luciano. Como sempre, suas aulas sensacionais, que eu já acompanho há tantos anos. Quando a gente começa a achar que sabe do assunto, assiste a sua aula, vê que não sabe muita coisa, né? E eu conheço sua química, né, com a ressonância magnética de longa data. Até fizemos aquele estudo de comprometimento de papila, né, que eu te atormentei naquela época, tal. Agora, você colocou da ressonância magnética na mama densa, né?
meio que chancelado pelas nossas sociedades, tal, que a mamadência é um fator não é de alto risco, mas é um fator de risco aumentado. Não te preocupa colocar essa questão, mesmo na prática clínica privada, de a gente começar a fazer na mamadência? E outra pergunta, porque tem respaldo em termos de diminuição de mortalidade, ainda não tem, né? A segunda pergunta, até muito recentemente, quando a gente fazia uma ressonância, vinha alterada, você fazia um ultrassom second look e não encontrava nada, a gente se dava por satisfeito. Não foi essa impressão, você não mencionou isso nenhuma vez hoje. Porque fazer biópsia guiada por ressonância nos cria um problema muito grande na clínica privada. Então, como é que você vê isso daí? Não, assim, preocupa, sim. Por isso que talvez o lugar ideal para discutir, uma coisa é a diretriz, a recomendação. Outra coisa é como implantar isso. A implantação é muito mais complexa, ela vai além do entusiasmo, vai além dos desejos e tal. A ressonância, se você for implantar um programa de ressonância, rastreamento de ressonância, tem que se implantar direitinho. E uma das coisas é ter acesso à biópsia. É ter acesso, porque se você tem um achado suspeito, ultrassom negativo como aquele caso, não é suficiente. O achado suspeito prepondera, você tem que investigar. Então, hoje, eu afirmo, se todo mundo que puder começar a fazer ressonância em mama densa, nós vamos ter um problema grande, tá? Porque vai começar a funilar e daqui a pouco vai ter um problema. O que eu percebo na prática clínica é que o uso para essa finalidade não é assim, hipoteticamente eu chego aqui, mostro um caso que chama atenção, faço... Não é assim. Os médicos, ginecos, os próprios mastros, claro, ponderam bastante essas coisas que você comentou. Então, a subida dos exames está sendo muito gradual, o que está permitindo que você faça adaptações. Agora, em nenhum lugar do mundo é possível você fazer um rastreamento desse tipo em larguíssima escala. Então, os dois caminhos que surgem são a tal da ressonância abreviada, que são exames rápidos, mas precisa ter aparelhos dedicados para dar fluidez. E aí não é aquela, a paciente deita, pega a veia, você nem conversa com a paciente, é uma linha de fabricação mesmo, né? E a mamografia contrastada surge como uma alternativa. Então, essas ferramentas, a gente vislumbra nos próximos 10 anos, teve um fórum da radiologia na próxima década, uns anos atrás, os europeus, eles falaram exatamente assim, a mamografia e a tomossinese vai ter uma subida agora, e depois o espaço delas vai ser ocupado pelos métodos que a gente chama de funcionais ou contrastados. E a ultrassonografia persistirá como uma ferramenta crucial na solução diagnóstica. Então, o que se vislumbra é o que está acontecendo, é a emergência dos métodos funcionais. Mas a implantação é complicada, Piato, e a gente sabe disso. Porque quando você tem um caso complicado no consultório, às vezes é difícil resolver. Você tem que lançar mão de serviços premiums, que não é acessível a todos, tem que lançar mão de contato com colegas que possam resolver, que também não tem tantos assim. Então, é uma coisa que realmente é um problema. Mas eu vejo um balanço. Não é a gente chega e fala isso, o pessoal sai fazendo. Há um balanço, que eu acho importante. Gustavo Maciel. Parabéns, Chala. É impressionante como é que a gente sempre aprende com as suas aulas. De fato, muito obrigado aí. Eu queria te fazer uma provocação com relação à questão de como o ginecologista deve pedir os exames. Porque, do ponto de vista privado, se você não pede lá na hora, assim, você corre o risco... Na verdade, assim, do jeito que a gente pede habitualmente, você corre o risco de onerar muito o sistema. Do ponto de vista público, se você não pede daquele jeito, você corre o risco dessa paciente levar muito tempo para ela conseguir o ultrassom, que às vezes ela vai complementar, né? Então, qual que seria o ideal? Porque dentro da biópsia a gente fala assim, com anátomo patológico se necessário, né? Eu vou botar mamografia com ultrassom se necessário? Posso só complementar essa, que é uma dúvida que existe, no serviço público principalmente, que é a mamografia de rastreamento e a mamografia diagnóstica. Porque normalmente se pede mamografia de rastreamento. E a mamografia de diagnóstica, ela é
eu queria que você comentasse, É. explicasse isso para a gente, Então, por assim, favor. bom, primeiro em relação à mamografia de rastreamento, é um conceito de serviços organizados de rastreamento e um conceito nos Estados Unidos relacionado ao pagamento do exame. Então, nos Estados Unidos, a mamografia de rastreamento tem um FII, e na Europa, a mamografia de rastreamento é feita em larga escala e tem as reconvocações. Então, você passa o filtro, pegou alguma coisa, chama de volta. No serviço público aqui nós não temos muito Aqui, essa aqui diferença. é o que você né? acabou de comentar. Aqui no nosso meio, o que a gente vê... Mas o mamógrafo é diferente. Eu Isso, queria que você comentasse esses aspectos. A grande questão que a gente vê é que se você libera reconvocações demais, isso cria um problema, que é o problema de quem vai resolver, a demora para resolver, a ansiedade da paciente na rede pública. Então, o ideal, ao meu ver, juntando... aqui no Brasil tem a questão, muitos serviços hoje estão com pagamento tão estreito. Hoje o pagamento de mamografia não paga o aparelho, né? É difícil pagar o aparelho. Então, assim, o que o serviço tem que fazer? Eles dão um BIRAD zero, quando o paciente volta, é um novo exame. Então, é um jeito diferente de você falar mamografia diagnóstico e de rastreamento, porque não existe essa codificação tão clara. Assim, se eu fosse pensar livremente, com direito... o que eu pensaria assim, a mulher, ela passa no ginecologista, faz essa avaliação de risco, estabelece um programa para ela. Então, o programa para ela ideal nesse momento é que ela faça nada. Então, não vai fazer nada. O ideal para ela é que ela identificou que ela é de alto risco, ela vai fazer mamografia e ressonância. A partir daí, a mamografia e ressonância, periodicamente, não muda mais. A paciente tem 40 anos, vai começar o rastreamento, fez o exame, a mama é densa, estabelece, vai fazer mamografia com ultrassom ou mamografia com ressonância a partir de agora. O que eu acho é que não tem que ficar decidindo a cada consulta o programa de rastreamento dela. Né? A cada consulta falar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, eu acho que o que falta algumas vezes é um plano de rastreamento, que vai se repetir ano a ano até que tenha uma mudança clínica nela, ou até que ela surja uma mudança de guideline, que isso vai acontecer ao longo do tempo. Então, o que eu acho que muitas vezes a decisão é feita muito de momento, né? E muito errática. E a paciente fica confusa por causa das complexidades que o Nilo acabou de apontar. Então, talvez seria ideal. Deu 40 anos, vou pedir uma mamografia, vou ver a densidade dessa mulher. Veio uma mama densa. Poxa, agora eu vou discutir com ela fazer mais um exame ou não. A partir desse momento, a mama não muda mais. Então, você pode todo ano fazer o repeteco que você decidiu antes. Né? Então, eu penso que talvez essa estruturação é melhor. Num primeiro momento, como se fosse uma primeira consulta de rastreamento, você tem uma conduta, e a partir daí você estabelece a avenida que ela vai seguir, só vai mudar se surgir alguma coisa. Eu não sei. Perfeito. Luciano Patá. Oi, bom dia. Luciano, aqui, bom dia. Tudo bom, Xará? Tudo bom, Xará? Parabéns pela aula, Obrigado. Excelente didática. Minha pergunta é em meninas jovens, mulheres jovens com antecedente direto de câncer de mama, né? Qual seria a orientação, o plano de rastreamento? É feito o teste genético, é feito a imagem periodicamente? A partir de que idade isso deve ser Jovem, recomendado? quantos anos? Jovem entre 20 e 25 anos. Então bem jovem, né? Bem jovens. Então, essa idade, em tese, agora também aqui o Filácio, o Ruiz podem me ajudar na resposta, mas em tese só se justifica começar o rastreamento tão cedo em pacientes com mutação no TP53. Tá? Então, se tiver uma paciente com uma história familiar que lembra linfraumene, que é bem prevalente no Brasil, essa paciente tem que ter uma avaliação já, e se tiver, você começa a rastrear. Caso contrário, os guidelines vão começar o rastreamento aos 25 e 30 nas pacientes selecionadas. Né? Então, por exemplo, para pacientes que não têm mutação genética, se a gente pegar a diretriz, raramente, praticamente não tem indicação de você começar antes dos 30 anos. Né? Então, a mulher entre 20 e 30 anos é muito excepcional que você vai precisar fazer exames de mama. Aqui, nunca a gente pode esquecer que na interação na vida real, a paciente também traz demandas, sim, que isso acontece no mundo inteiro. A gente estava conversando com uma colega da Áustria, a Paola Klauser, diz que lá na Áustria é a mesma coisa. O paciente traz a demanda, e muitas vezes, se a paciente tem acesso, você segue essa demanda por diversas razões individualizadas, né?
Mas se a gente for estruturar como um rastreamento só, nessa situação, a maioria das pacientes não iriam precisar. Tá bom? José Roberto Ofilato agora. Parabéns, Luciano, excelente. Até já te convidei para falar uma outra coisa aqui lá na biópsia. Respondendo para ele, a pesquisa de mutação genética é feita no parente mais jovem e mais próximo que teve câncer, não é na probanda, aí, né? Porque não é paciente, porque está doente. Então, a pesquisa sempre tem que ser feita em quem teve câncer. Se alguém tem maior probabilidade de ter a mutação, é quem já teve o câncer, não na paciente. Se ela não tiver, não quer dizer que a irmã dela não tem. Então, a gente acaba começando com mutações assim a partir dos 25 anos mesmo, com ressonância, né? E a mamografia depois dos 30, 35. Eu queria primeiro falar o seguinte, eu estava até comentando com a Bruna hoje, a gente vai na SOGESP, e faz as mesas lá de câncer de mama. E é a sala mais vazia que tem. Nós começamos a última, câncer de mama e gestação. Tinha 3 na hora que começou. Não, 3. Não, nós estávamos em 8. Além de vocês 8? Além de vocês, a mesa, não, mais 3 da plateia. Chegou mais uns 4, 5 e tal. A questão a gente está falando isso aqui, mas o ginecologista afastou muito porque virou uma mastologia, virou uma especialidade, afastou muito. E é exatamente quem tem que... Até eu estava falando com ela que nós vamos fazer parte agora da comissão que vai fazer o próximo SOGES. Eu quero ver se a gente consegue colocar coisa de mama junto com coisa de ginecologia, porque menopausa, assim, porque daí vai ter... Senão nós vamos ficar lá um falando para o outro. Lá, nós estamos falando... E temas atrativos, né? Assim, de diagnóstico, de rastreio. Precisa também... Lino, pega para mim aí. Mais algum comentário? Sim. Então, por favor. Posso? Depois você pega seu celular aí. Fala primeiro aí. Tá. Eu não tenho no celular. Vamos lá, então. O NCCN, ele recomenda em cirurgia conservadora de mama, no segmento, fazer mamografia depois de 6 a 12 meses do final do tratamento. Né? E eu acho que isso depende muito de como foi feito o diagnóstico do câncer. Né? Porque se foi feito por mamografia, por que você precisa fazer ressonância? Né? O que você acha disso? Não, assim, fazendo só na questão de como avaliar o risco de uma mulher. Não é minha área, né? Então eu coloquei aqui genericamente, porque isso é a área de especializado. E acho que isso tem que ser muito insistido nisso. Isso não é uma coisa, não é radiológico isso, né? Só em relação à mulher com câncer de mama, assim, tem 2 finalidades aí. A primeira é a detecção de recidiva. Hoje a gente sabe que a recidiva é muito baixa, né, com os tratamentos atuais. O rastreamento, na verdade, da mulher que teve câncer de mama, ele visa primariamente a detecção de um novo tumor, né? Então, é por essa razão que não se recomenda, na verdade, um segmento como era feito antes, tão específico, tão de curto prazo para a mulher que teve câncer de mama, a não ser que você tenha uma razão especial. Então, fazer exames, por exemplo, como se antes recomendava de 6 em 6 meses, durante 5 anos, e depois mudar, isso já não é mais recomendado. Então, tratou e admite-se o fim do tratamento, o término da radioterapia, né? Quando ela é feita na sequência, você espera um período e aí você começa a rastrear anualmente. Então, acho que, evidentemente, no primeiro ano, é muito pouco provável que uma paciente que acabou de passar por um ciclo de tratamento tenha um outro tumor. E se tiver, é mais provável uma recidiva por falha terapêutica, mas a partir daí já se recomenda. Então, muitas vezes dá 6 meses, Filácio, por causa da radioterapia, né? Por causa da rádio. Você dá 1 ano do tratamento, mas, na verdade, o ideal é contar... Se a radioterapia foi feita sequencialmente, 1 ano pós-radioterapia. Não precisa tanta assim, vou fazer 6 meses, eu vou fazer de 6 em 6 meses durante 5 anos, a não ser que o paciente tem um altíssimo risco de recidiva, uma coisa muito, talvez muito individualizada, mas fora dos guidelines aí. Agora que você falou aí, que eu achei interessante o pedido mamografia e ultrassom junto. Quando a gente pede só mamografia, vem no laudo,
sugerimos ultrassom embaixo. É isso mesmo. É isso mesmo. Teve um dia desse que mandou Vilas, ultrassom. e não pode ressonância. pôr ultrassom se necessário, né? O mais ideal, o mais indicado seria a mamografia e ultrassonografia, por exemplo, se mama densa, alguma coisa vale. assim. Mas a saúde suplementar não aceita isso. Esse que é o problema. Esse é o problema. Eu fui cutucar. Quem vive isso sabe o que acontece. Né? Na verdade, assim, quando você pega inteligência artificial, você vê os estudos, eles são todos laboratoriais. Então, pressupõe uma interação perfeita, que o médico não pense, que o médico não tem vontade, que a inteligência artificial não é uma interação perfeita. Quando você joga na vida real, os estudos de vida real, que estão saindo agora, o desempenho é pior, porque ali tem interações que são mais complexas do que no laboratório. Então, quando a gente fala de rastreamento, dada a complexidade, essas interações que acabam se dando no consultório e também práticas que vão se estabelecendo e os pacientes passam por essa demanda, trazem um impacto no dia a dia. E elas não podem ser simplesmente ignoradas, né? Elas podem ser contempladas, mas são... Então, eu acho que essa prática de mamografia e ultrassom para todo mundo, ela tem uma razão, e essa razão, se a gente elencar aqui, vão ser razões que os benefícios vão superar, do ponto de vista para o paciente, o que é considerado... Então, eu penso um pouco dessa forma, né? Eu acho que é uma coisa que foge um pouco só da academia, essa interação no dia a dia, né? Não sei se... Ok. Mas a gente tem que fazer isso. Passar agora a palavra para a Bruna Salani Mota, que fez uma apresentação aqui para nós sobre mamas densas. Eu vi. Então, Bruna, por favor. Luciano, bom dia. Sua aula é excelente. Eu queria, do ponto de vista prático, para uma paciente de risco habitual. E aí, qual a paciente do risco habitual? Você considera qualquer mama densa candidata à ressonância ou você acha que tem que ser a extremamente densa? O Colégio Americano de Radiologia ele foi um pouco além. Ele considerou mama densa. Bom, heterogeneamente densa ou extremamente considerou. densa? E aí tem um problema que a variação entre observadores nessa classificação, que ela não é... O que nós seguimos, basicamente, na diretriz, foi o estudo randomizado e a premissa dele, que foi o estudo do Dance Trial. O Dance Trial não usou a mamografia, a classificação visual, ele usou se não for, acho que foi o Volpara para classificar, entendeu? Então, o Volpara tem uma relação com a classificação visual, mas não é 100%. Então, pode ser que ali, algumas mamas que a gente classificaria como heterogeneamente densas, entrou como extremamente densa. Então, essa metodologia de classificação importa. Mas também não dá para a gente ser tão granular assim. Então, a gente admitiu que o resultado mais confiável é o do Dance Trial. Então, recomendou extremamente densa bienal. Tá? O EUSOB, ele usou um estudo de custo-efetividade feito com dados ingleses e passou a recomendar a cada 3 anos na mama extremamente densa, levando o custo-efetividade. Então, a gente tem o americano anual, mamas densas geral. Os europeus, trienal, mama extremamente densa. E a gente, bienal, mama extremamente densa. Essa classificação de mama densa, extremamente densa, moderadamente densa, levemente densa... Comenta um pouquinho isso, por favor. Essa é uma coisa interessante, porque assim, a classificação que é mais utilizada é a classificação BIHADS. A ideia dela era ver o risco de um tumor ser escondido. Então, não é mais do que a proporção de tecido fibroglandular. Então, ela foi mudando ao longo do tempo, a ideia. Embora não foram mudadas as categorias, não foram mudadas, ela foi mudando como se devia chamar. Então, você tem as categorias. Adiposa, densidades esparsas, heterogeneamente densa, extremamente densa. Adiposa extremamente densa não tem variação interobservador. Quando você pega densidades esparsas e heterogeneamente densa, tem uma variação grande entre observadores e intra-observadores. Tem estudos mostrando que a mesma pessoa, sem saber, reclassifica. Ou seja, é uma loucura. Então, esse é um problema. Diante disso, surgiram 2 alternativas. A primeira delas são algoritmos de classificação. Um dos mais conhecidos é o Volpara, que está ligado aos equipamentos da Hologic, só que você paga, né? E um que chama Quanta.
que esse tem menos. Eles classificam a densidade da mesma maneira, só que eles usam algoritmos proprietários. Então, pode ter uma certa divergência. Então, quando você compara, não só a classificação como a previsão de risco, tem pequenas variações entre eles. E aí surge uma segunda alternativa que talvez seja melhor. Você treina o algoritmo de inteligência artificial. Ele é treinado por várias mamografias humanas, você classificou, tipo, nós pegamos 20 pessoas aqui e classificamos. E aí ele pega, sei lá, tem uma média, você fala, olha, dos 20, 18 classificaram como heterogeneamente denso. E essa é a verdade absoluta do algoritmo. E ele é treinado. Ele já tem esses algoritmos. Treinado. Em seguida, quando você vai laudar a mamografia, ele tá dentro da workstation. Então, você chega à mamografia, ele já dá a classificação. Entendeu? Que é tipo um consenso. E aí teve estudos que já foram publicados que testaram, depois que ele classificou, se houve uma concordância por parte do humano. O humano não só aceitou a classificação, como concordou com a classificação. Então, a vantagem disso é dar consistência à classificação. Essa consistência ajuda nas decisões clínicas, que são importantes, na escolha do rastreamento, a gente falou tudo disso, mas também dá uma consistência para estudos futuros, né? Então, se você faz um estudo, por exemplo, de mama densa, baseado na minha classificação, ela já tem uma fragilidade. Eu que classifiquei. Né? Eu posso achar uma coisa, o Piato achar outra, né? E assim por diante. Então, essa consistência na classificação é muito importante para o uso que quer se dar para a densidade hoje, né? Perfeito. Carlos Ruiz. Aquele método que seleciona as que precisam ser revisadas. Depois você vai fazer o Pix, hein, Piato? Não é Piato, é o Filace. Tá bom. Vamos lá e depois o Ruiz vai falar. Aí é um uso da inteligência artificial que ela é presetada para a seleção, e aí você ajusta a sensibilidade, você põe a sensibilidade alta para que ela trie os exames normais, né? E aí vem para laudo os exames que, em tese, tem mais risco de ter alguma coisa. Então, esse é um uso importante. Ele agora está junto com os outros usos, mas se a gente fosse isolar um uso importante, ele tem risco de falso negativo, por isso você tem que colocar a sensibilidade bem alta para pegar qualquer coisa. Ele é a base do Massai Trial, que ele usa a inteligência artificial para triar o exame, né? Então, é um uso interessante, principalmente em lugar que tem escassez médica, ou, que eu acho que é uma realidade, você tem uma qualidade médica muito heterogênea. Então, quando você põe esses algoritmos, eles dão uma nivelada para cima, né? O problema dos algoritmos para humanos é que muitas vezes ele é mais inteligente que a gente, né? Em geral, eles não ganham de pessoas muito treinadas. Eles não ganham. Eles perdem por várias razões. Mas quando você pega o average, ele está geralmente acima. Esse é o grande problema hoje na substituição humana, né? Carlos Ruiz. Depois o Nilson Mello. Bom dia a todos. Professor Luciano, que aula maravilhosa, né, Lu? A gente evolui a cada tempo e a gente, nossa, é fantástico. E você falar de rastreamento num país como o nosso, que não chega em média a 30%, né? Quando a gente fala de paciente SUS, aqui nós temos na região de Presidente Prudente mais de 2 mil ultrassons esperando ser realizados, impactando na fila. E eu sempre falo, não tem sentido pedir ultrassom, não se pede ultrassom de mama. Quando se pede ultrassom de mama? Você tem uma lesão palpável, você tem uma mama densa eventualmente, excepcionalmente em outras condições, mas é exceção, sabe? Aí você engrossa todas as filas. Então, isso que o professor falou, mamografia com ultrassom, pelo amor de Deus, totalmente distorcido isso, né? Mas, de qualquer forma, é assim, o gineco se sente, o mastro muitas vezes também se sente mais confortável nesse sentido. Mas a minha pergunta para você é, nessa personalização, a gente observa nitidamente a individualização que cada vez vai estar mais presente no nosso dia a dia, no consultório privado. Mas eu quero saber no SUS. No SUS, que eu trabalho com o SUS, adoro o SUS, aprendi no SUS, o que eu devo fazer? Como que eu aplico isso que você trouxe para a gente hoje no SUS, querido amigo e irmão, professor Luciano Chaves?
Não tem, né? Você pode aplicar isso daí, talvez na instituição do porte do HC e outras, e com certas limitações, como você falou da ultrassonografia. Porque o ultrassom, agora, assim, em termos de SUS, Brasil, não tem como. E eu vou falar uma coisa, assim, que eu acho que, assim, obviamente isso contempla debate. Pelo que eu estou entendendo, o próprio Ministério da Saúde está montando grupos de trabalho, começando a ver essa questão do alto risco. O próprio pessoal do INCA já andou assuntando isso aí individualmente com algumas pessoas das sociedades. Então, eu acho que esse vai ser um passo que vai ser dado. Agora, eu acho que não tem como fazer no SUS como um todo. Eu arrisco a dizer que nossa prioridade hoje no SUS é fazer as mulheres irem fazer mamografia. Agora está dito, a partir dos 40 anos, ok. Agora facilitar o acesso, melhorar a qualidade do exame e aí tentar fazer um downgrade no estadiamento. E eu escutei de um colega, depois assim, foi uma coisa que ficou na minha cabeça também agora na jornada de Mastro, que fazer o downgrade de estádio 3 para 2 é um grande problema, porque o 2 é um estádio que tratamentos são mais caros, os tumores podem ser grandes. O ideal é a gente trazer para o 1. Quando você traz para o 1, aí muda tudo, inclusive o custo total do tratamento. Né? É o ideal. Né? Então a gente talvez hoje é isso, talvez sentar, ver estratégias possíveis para as mulheres de alto risco, mas é que até para elas o melhor hoje é a gente conseguir que elas façam mamografia, né? E cheguem no médico para tratar, né? Porque também não adianta. Diminuir a jornada. Exato. Sim. Professor Nilson Melo. Eu não sei, queria te parabenizar pela apresentação, que foi fantástica, como sempre, né? E te agradecer publicamente que você é o meu mentor. Quando tenho as dúvidas, é com você que eu recorro. Quando eu tenho, às vezes, quando a paciente faz exame em outro local que eu vejo que eu, pelo menos, não concordo, eu tento passar para você, você me auxilia muito, né? Com isso, isso me dá muita tranquilidade. Acho que as minhas duas perguntas foram feitas, uma pelo Gustavo e a outra pelo Filas, né? Mas eu queria colocar o seguinte, eu acho que o SUS tem solução. Eu não acho que o SUS seja uma maravilha. É ruim, mas tem que colocar ilhas, né? Tem ilhas referenciais, como tem os hospitais, né? De primeira, segunda, terceira, e que você vai fazendo a questão, o projeto escada. Na colocação do DIU era um desastre total, porque ele não aprendia, ele não sabia, ele perde tempo, a paciente pode se sentir mal, e ele não colocava. Então, como foi a solução? Colocar uma ilha, né? Uma ilha que você, o médico, encaminha a paciente para fazer a inserção do DIU. A pessoa que coloca tem muito menos complicações, muitos menos efeitos colaterais, coloca bem, e você resolve o problema. E fica uma produção em série, né? A linha Ford de produção, né? Henry Ford já idealizou isso daqui no começo do século passado, né? Então, eu acho que tem que ser feito isso, não outra forma. Outra coisa que eu acho é a crítica à questão do guidelines. O médico, principalmente o médico mais jovem, ele acha que o guidelines resolve tudo. O guidelines é fundamental, não é uma crítica perversa. Ele é fundamental. Mas outra coisa é o paciente que está na sua frente. Primeiro que a decisão é dela. Por mais que o Ruiz fala contra o ultrassom, se ela quer fazer ultrassom, ela vai fazer, senão ela não faz. A decisão é dela, né? Então, a gente tem que pensar, concordo com ele a crítica, mas a decisão é do paciente. Então, acho que esse é um outro ponto. E é uma aula complexa sua, porque eu vejo, da última vez para cá, as diferenças ocorrem, e estão ocorrendo numa rapidez de inteligência artificial, né, do AI hoje, né? Provavelmente, no próximo ano, quando você vier, vai ter diferenças maiores ainda. E com a tecnologia dos aparelhos, né? Então, os funcionais me parece adequadamente melhor. Agora, a questão que o Filassi também colocou, né? Tinham 3 pessoas.
Menopausa é o contrário, é 802 pessoas. Falou 802 porque fecha a porta com 802. Talvez fazer um mix, né, entre as coisas. No curso de menopausa, o curso pré-congresso, talvez colocar a área de diagnóstica. Agora, imagine que o ginecologista, o Baracá colocou muito bem, ele é o clínico geral da mulher. Então ficou complexo hoje. Ele tem que saber de colonoscopia, tem que saber do rastreamento de câncer na área dele, né? Câncer de mama, câncer de colo do útero. Então, é bastante difícil. Então, acho que tem que colocar de aspectos realmente mais simples para ele poder fazer. E lembrar que o Brasil é muito heterogêneo, né? Uma coisa é a realidade da mulher ribeirinha na Amazônia. Altíssimo risco de câncer de colo do útero e provavelmente baixíssimo risco de câncer de mama, né? Uma vez que tem filhos bastante precoces, né? Então, as realidades são distintas, mas não é só da zona ribeirinha da Amazônia. Uma cidade como São Paulo, uma coisa é nessa área que nós estamos aqui, Jardins, que é uma característica muito diferente. Outra coisa é a zona periférica de São Paulo, que não é muito diferente da região amazônica, né? Então, eu vejo que a situação é muito mais complexa do que nós imaginamos, né? Eu acho que da mama, assim, eu concordo com você, acho que tem que ter núcleos, não dá para você ter em todas as cidades tanta complexidade. Então, uma pessoa que mora numa cidade menor, vai ter uma ótima qualidade de vida, mas na hora que precisa de assistência médica, ela talvez tenha que migrar para a cidade próxima, né? Eu acho que esse é o caminho, as pessoas que formulam saúde pública têm... Agora, uma coisa interessante que eu achei na questão do rastreamento do câncer de mama é que tinha um bode na sala, que era rastrear 40, 50. Isso estava, assim, não se conseguia sentar na sala com os formuladores de política pública enquanto isso não fosse removido. Isso foi removido, né? Embora, não vou dizer que por algum, que foi de livre e espontânea vontade, na reunião realmente veio uma ordem para que isso fosse implantado, porque a pressão foi muito grande, principalmente a pressão da sociedade foi muito grande, a coisa ganhou uma conotação política acima da medicina, né? E aí isso pode ser bom, mas pode também distorcer as coisas, né? Eu acho que agora a responsabilidade que a gente tem agora é fazer a mulher chegar, né? E também ajudar nessas estruturações, sabe, Nilson? Tem colegas que são especialistas nisso, né? Agora é hora, o bode saiu da sala. Agora talvez a gente vai entender um pouco a dificuldade dessas pessoas. Falar, tá vendo? Agora a gente não consegue fazer 40 anos, mas só 10% faz. Então, agora também a gente talvez vai ter... Sim. Mas eu acho que abriu uma janela de oportunidade, uma pauta comum, talvez, né? Eu acho que talvez, desculpa, Baracá, mas eu acho que talvez o seguinte, como o Bolsa Família não tem a saída que deveria ter, né? X anos e você sai obrigatoriamente. Então, talvez pudesse colocar, olha, se tem 40 anos ou mais, vai precisar fazer o rastreamento. Se não fizer, não tem o salário naquele período enquanto se fizer. É uma forma de você fazer. Você pode ancorar. Porque aí você talvez até financie o Bolsa Família, que você vai fazer diagnóstico precoce e o custo é menor. Economia. Isso é uma forma de economia. Você diagnostica CDIS pequenininho igual aquele, ele vai para vocês tratarem, trata rápido, em poucos dias a paciente está em casa trabalhando. Uma coisa impressionante. Agora, às vezes pega um tumor grande, é quimioadjuvante, ressecção, sabe, vai tudo detectar precocemente mas eu acho que agora o caminho está, agora a gente deram o que a gente pediu, né? Agora a gente tem que... Só vou colocar algumas coisas, não sei se você está acompanhando, o Luiz tem acompanhado bem o que está acontecendo no estado de São Paulo na gestão agora do Eleusis Paiva. Primeiro, foi a regionalização. O estado de São Paulo está todo regionalizado, porque cada região do estado de São Paulo é um São Paulo diferente. Se você pegar o município de São Paulo, cada bairro é um São Paulo diferente. Aí, o que foi feito? Primeiro, a regionalização. Então, tem centros de atendimento que estão sendo montados de alta resolutividade para detecção precoce de câncer do colo do útero e de câncer de mama. Então, se a mulher tem um BIRADS alterado na mamografia, ela não vai voltar para o UBS. Nem vai para o AMI, que é a atenção secundária. Ela já tem que ir para um centro onde faz tudo. Então, isso já diminui a jornada de
160 dias, 180 dias, tentando chegar nos 60 dias. Essa é uma coisa. A outra coisa foi a tabela SUS paulista. Uma mamografia era R$10, agora está 50. Mudou bem, hein? A segmentectomia, quadrantectomia, cirurgias conservadoras, quadriplicou o valor, mais que quadruplicou o valor. Eu posso te mandar a tabela depois só dos procedimentos de mama para você ver. A outra coisa, o município antes recebia, pelo SUS, do recurso do SUS que vinha para São Paulo, R$4. R$4. Agora, ele recebe, de acordo com o IgM, que é o indicador geral do município, que ele tem que cumprir. Se ele cumprir, vai até R$40 por paciente. Então, veja a mudança de o quanto entra de recurso. Então, alguns da nossa área, se faz Papa Nicolau, tem uma pontuação no IgM dele que sai do baixinho e vai aumentando. Então, um que nós estamos querendo incluir agora, porque o Papa Nicolau está cobrindo, nós não sabemos, vai ter que ser analisado no futuro, é a razão de mamografia do município. Se ele tiver uma razão acima de 70%, ele sobe o indicador dele. Né? Então, tudo isso, com a regionalização, o secretário Eleuso está instituindo isso. Então, veja, tá? O panorama de São Paulo está mudando. Mudando mesmo. Então, e a tabela SUS paulista. A tabela SUS paulista, o parto era R$400, está R$3.000 agora, R$2.000 e poucos reais. A tabela SUS paulista revolucionou, que era um desejo do Eleuso desde quando ele foi presidente da MB, de fazer isso, e ele fez isso no Estado. Então, isso pode ser reproduzido nos outros, mas é difícil. Aí você pega São Paulo, que tem uma população de 44 milhões, 50% mulher, 22 milhões de mulheres. Num estado onde tem 1.200 mamógrafos, 670 são SUS. Nós sabemos porque nós estamos acompanhando isso. E você vai na região ali de Botucatu, Vale do Jurumirim, tem 2 municípios lá que o mamógrafo está quebrado. Para ela ir fazer em outro local, não vai, né? é 250 quilômetros. Sair dali para ir para Botucatu, para ir para não sei aonde. Veja, o Brasil, né? como diz Geraldez Tomás, é um país continental. E São Paulo é um Brasil. Cada região é diferente. Então, isso só a título de esclarecimento, mas e o Ruiz tem desempenhado um papel importante nessa ação no estado de São Paulo aqui. E uma coisa que a gente percebe é que a mulher, às vezes, tem medo de fazer mamografia, né? Tem. Então, uma coisa... tem medo. Ela, assim, por exemplo, eu fico imaginando, se você chegar com radiologistas que trabalham só com isso e falar, me fale sobre radiação mamográfica, a pessoa vai gaguejar. Então, imagina quando um paciente pergunta para um ginecologista, você está no seu consultório, pergunta, mas doutor, e a radiação? Sim. Então, acho que tem pequenas coisas. A dor, no estudo da FOSP, do Conecta, 54% das mulheres, esse estudo que é feito pela FOSP, com parceria desse... Não vai fazer por causa da dor. E a dor a gente e 40 e pouco por cento com medo do que vai dar a mamografia. Veja, por que elas não vão fazer mamografia? Então, eu acho que o discurso tem, por exemplo, como que talvez valesse a pena prover para ginecologistas uma informação, como tem, o Canadá tem uma foto bonitinha da mulher passeando com os filhinhos e todas as doses de radiação que ela sofre, do sol, da pedra, do alimento, da tela, e aí comparando tantas mamografias, então ele compara com a radiação ambiental, tentando desmistificar. Sim. Então, acho que assim, pequenas ações e instrucionais, assim, talvez você pode transformar num linguajar interessante. As sociedades oferecem isso para os seus associados e médicos e todo mundo, ou de maneira livre, e esses médicos podem ter então, uma referência segura e confiável para falar com essas mulheres. Sabe o que eu acho que tem que ensinar? Se a gente for perguntar aqui para os nossos, como estratificar risco? Eu acho que isso tem que ensinar, as sociedades têm que ensinar. É isso aí.
Eu já estou velho, não sei fazer. E não vou porque já não estou mais nesse, mais a turma, mais... Não é, professora Alana Maria? Tem que saber como estratificar risco, Filácio. Isso está na mão de vocês de ensinar nas sociedades para isso repassar para todo mundo. Tem que ensinar realmente. Mas está bom. Professor Luciano Schala, como sempre, brilhante. Muito obrigado. Obrigado, professor. E um poço de sabedoria para nós aqui em imagem mamária. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Muito bom. Obrigado.